se perguntando se não é como o Abel quer escalar o... não, né? Acabaria escalando o time titular para poder encaixar Diego e Arrascaeta. Né? Dessa vez ele fez com Everton Ribeiro e Arrascaeta, tendo Gabriel e Bruno Henrique, o Gabigol, os dois abertos pelas pontas. Isso aí é um 4-1-4-1, né? Só que eu acho Foi que... Qual você está falando? O da direita? O da direita. O da direita, para mim, parece um 4-1-5. Porque o complexo é que você deixa uma pessoa, você deixa um volante ali né, para conter tudo. Então, assim, se você perde a bola, ali é bem difícil. Né? Até porque, vez ou outra, o Trauco também estava avançando. No próprio gol, ele estava ali. O Trauco não é um jogador de grandes virtudes de defesa. Gosta de avançar. Rodinei é a mesma coisa. Vai estourar tudo no Pires da Mota, no Rodrigo Caio e no... Enfim, é um negócio complicado. Acho muito difícil você ter essa formação pegando um time um pouco mais de um pouco mais de talento. Isso aí tem a ver com o fato de o Flamengo ter tomado o gol de empate, então. Foi uma rearrumação para ganhar jogo, para botar o time para frente e correr risco, mas resolveu uma situação imediata. O Mansur, no texto dele, diz que é o tipo de formação que nas vitórias costuma ser considerada corajosa e nas derrotas é considerada suicida. Entendeu? Eu concordo com ele. Acho que foi uma experiência que talvez ali, numa hora de desespero, você possa até lançar mão, mas não é o time que a gente vai ver. Mas ontem lá na Pelada eu estava ouvindo alguns rubro-negros montando imaginariamente o time do Flamengo. Quero Diego e todos eles o Arão saía. E o Diego entrava... Não por um questionamento do futebol que o Willian Arão vem jogando. Havia quase que um consenso de que ele está bem, mas pelo desejo de acomodar num time só as grandes contratações do Flamengo. O torcedor é um faceiro, né? O torcedor, ele gosta de ver... O time do torcedor não necessariamente entra em campo, ele pode ficar só no papel. O torcedor ali, gosta do maior acúmulo de talento possível em campo. Ele é o Florentino Pérez dos primeiros Galácticos. E aí joga aquele argumento assim, o treinador tá ali para resolver essa parada. A culpa ele é o que tem que eu não sou fazer funcionar. Eu não sou pago para dar essa solução. Quem tem que dar é o treinador. Eu quero que jogue esses caras aqui, porque é tudo craque. Aí como é que vai ser? Ele resolve. Não é assim. Também acho que não. Eu até vi ontem na transmissão do Sport TV a Júlia Guimarães falando que no time do torcedor estava entrando o Diego no lugar do Arão para jogar Cuejar e Diego. Numa tentativa, obviamente, que o Diego ficaria mais recuado e não ficaria... pelo menos assim, na visão tática do time, ele faria a função, entre aspas, do Arão, só que com uma qualidade de passe, de saída de jogo muito melhor. Acho que assim, talvez seja um mundo muito ideal, porque eu não sei se ele vai conseguir fazer... Estão querendo que o Diego se sacrifique na marcação. Exatamente. Que não é forte dele, entendeu? Exato. Eu até entendo o Diego como um cara que é capaz de carregar a bola, distribuir jogo e tal, pode dar qualidade na saída. E, se não me engano, o Tite chegou a usar o Diego nessa o Tite queria levar até para a Copa se ele fosse capaz de fazer essa função. Era o tal do ritmista que ele queria. Ele falava disso do ritmista, mas acho que, se não me engano, em alguns testes, alguns amistosos, o Diego chegou a entrar como esse segundo homem de meio campo. Mas se tivesse funcionado, talvez ele fosse para a Copa. Não, e ele também já é um jogador, apesar de ser muito voluntarioso, ele colocou que ele jogaria nessa posição se quisesse que jogasse, só que é um jogador que também está ficando mais velho. Quantos anos ele está? 35? Pode continuar que eu pesquiso aqui. Acho que ele não é tão velho assim. Nossa, Sérgio, 35 é velho pra você já? Nem vou falar da minha idade aqui, deixa pra lá. 33, já tá no grupo de jornalistas velhos? Há muito tempo. 33 anos. Enfim, mas é um jogador mas ele que já vai fazer 34. Fôlego, ele é de 28 de fevereiro, então vai fazer 34. Praticamente. Então, assim, já tem menos fôlego para correr e talvez fazer essa função, porque eu acho que assim, o Diego, mesmo que ele faça essa função, vez ou outra ele vai acabar avançando, né? Porque é meio que uma tentação da posição que ele sempre jogou. Eu gosto do Diego mais perto do gol. Acho que ele tem uma capacidade de chute de média distância, ele tem uma capacidade de um toque para infiltração mais interessante. Botá-lo mais atrás, acho que se sacrifica demais. E perde um pouco da qualidade melhor dele, né? Claro. Então, acho que é melhor deixar ele no banco e botar ele no segundo tempo para ser esse homem surpresa, talvez, do que sacrificar o jogo inteiro ficando atrás, né? A gente vai chegar à conclusão que esse jogador o Flamengo não tem. Esse jogador que é segundo homem. Tem no Willian Arão,
Mas o Ilharão precisa conquistar de novo a torcida. A torcida já teve muito... Mas eu não vejo hoje uma bronca com o Arão, não. Eu só acho que assim, tem um encantamento com quem está chegando e uma vontade de encaixar. Eu fiquei tentando aqui mentalmente juntar das opiniões que eu vi, que incluem tudo. Até assim, bota o Rodrigo Caio de volante. Mas falei, vocês já perguntaram para o Rodrigo Caio se ele quer ser volante? Né? Que a gente fica imaginando as soluções assim na nossa cabeça. Eu acho que a formação que eu mais ouvi nos papos ontem lá na pelada foi o Ejá. Né? O torcedor do Flamengo adora. Pensar. Acho que a linha de 4 seria Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique. Com o Gabigol de centroavante. Foram, sim, estou tentando formular mentalmente uma maioria. Abel vai ter trabalho com a arquibancada, hein? E apesar de que o próprio Gabigol já falou que ele prefere não jogar mais centralizado, ele gosta da mobilidade. Eu, particularmente, gosto mais dele móvel pelos lados a ele parado ali no meio. Acho que ele rende melhor de outra forma. Com um time que, pelo que eu conheço do Abel, está na cabeça dele, acho que tem uns 3 erros nessa formação que o torcedor está imaginando. Aliás, por falar nisso, vamos ouvir o Abel, né? Estamos falando tanto aí das opções que ele tem e ontem isso foi tema da entrevista coletiva. Eles estão confundindo a minha cabeça. É o que eu quero esse problema. Quero ter a possibilidade de colocar jogador que vira o jogo. Né? Claro que, óbvio, que a gente não vai conseguir sempre, mas foi legal. Principalmente porque, inclusive, o canto da torcida hoje foi mais forte. Ouvi com mais nitidez, com mais gente cantando Poeira. Eu adoro essa música. Isso é bom que a gente está conseguindo formar um grupo em que, quando a gente perder alguém, a gente vai ter dor de cabeça. O Abel já mostra aí que vai saber lidar com a cobrança do torcedor, né? Um treinador super experiente, estava brincando que hoje se ouve mais o grito do torcedor. Eu acho que ele vai, politicamente, saber conduzir isso bem. E o internauta lembrou ontem, queria lembrar o nome dele para poder dar crédito, mas agora vai me escapar, que o Flamengo só deve fazer 4 jogos em fevereiro. Então, dá para manter o critério de só escalar o jogador uma vez por semana, né? Que tem a ver com o trabalho também físico, planejamento físico está sendo feito para a temporada, e montar um time base. Se ele quiser. A gente ainda não sabe se o planejamento do Abel é esse, chegar a fevereiro com o time base montado e botar para jogar. Mas se ele quiser, pode fazer. Eu acho que a diferença do que a gente via, por exemplo, com o Felipão ano passado, é que você sabia já, tudo bem que também estamos no início do ano, mas assim, você sabia identificar qual era o time A, qual era o time B. Tudo bem, vez ou outra, ele botava Dudu, o William para jogar no time B, num segundo tempo da vida. Mas o time A era um e o time B era outro. Poucas peças mudavam. Às vezes um zagueiro e tal, o lateral era Marcos Rocha. Mas eu acho que no Flamengo ainda está esse mix, né? Porque se você parar para pensar do time de ontem, provavelmente os titulares ali do meio campo de volante não vai ser Jean Lucas e Pires da Mota. Deve ser Cuejar e Arão. Então, assim, o Arrascaeta, Gabigol, que seriam desse time principal, não estão jogando, né? Estavam jogando com outros jogadores. Então, está misturado. Está misturado. A partir de fevereiro, o Abel tem a oportunidade de dizer, meu time é esse. Mas temos que ver se ele quer também. Para ele pode ser interessante continuar misturando. E a verdade é que ele lida com a preparação física. Né? Normalmente o que os preparadores físicos dizem é o seguinte, se você começar o trabalho de preparação física agora em janeiro, você só vai ter o jogador no auge no início de abril. Então, ele está dando minutos de jogo para vários jogadores e também está dando descanso para que eles possam, para que eles não tenham problemas musculares que a gente já está vendo em alguns clubes. Né? Então, o Flamengo vai ter uma Libertadores difícil, um grupo de Libertadores que, na minha opinião, é difícil porque tem altitude, tem 2 jogos de altitude. Logisticamente é bem complicado. Muita viagem. Então, é bom que ele faça esse planejamento criterioso para que o Flamengo chegue sem desgastes desnecessários nesse início. Bom, e também os jogadores já estão começando a ter o contato com a torcida, alguns já fizeram o seu primeiro gol, o Bruno Henrique já fez logo 2 de cara, numa virada, né? Então vão também sentindo o clima, né? O Gabigol parece mais aflito, né?
Ontem queria roubar o gol do outro, do amiguinho. Calma, Gabi, vai sair. Ontem... Aí, ó. Ele tem se movimentado, né? Ele tem buscado. E mesmo que ele diga que não quer mais ser o centroavante, ele é um atacante, né? Um cara que... Gosta de gol, tem gol. Tem gol no apelido. Eu acho que a melhor característica dele é que ele é bastante versátil. Ele joga em várias posições ali no ataque. Ele foi bem ontem, eu achei. Acho que tentou bastante. Algumas vezes, inclusive, a bola... Teve um cabeceio, que agora não me lembro quem cabeceou, que a bola estava chegando nele, mas alguém cabeceou antes. Aí foi o gol. Esse é o momento em que tanto ele quanto o Bruno Henrique, o Bruno Henrique também tenta alcançar a bola. O cabelinho dele. E ninguém tentou alcançar a bola para tirar o gol do Rodrigo Caio. É porque a bola tá, né, ali, você ainda não ele sabe. Faz o gesto. E aí foi meu ou teu? Ele chama. Não. Ele faz, naquela imagem dá para ver, ele vira pro Rodrigo Caio e fala assim, é uma pergunta? É meu ou teu? Pode olhar, é muito então interessante. Ele não está reivindicando. Não, ele comemora, de repente ele toca. Porque ele até sai para outro lado. O Rodrigo Caio sai na direção da lateral e ele sai para a linha de fundo. Eu não tinha reparado nessa imagem, interessante. Sim, ele faz um... É que a primeira impressão dessa imagem é de que ele está pedindo para ele. Não é seu não, é meu, mas é o contrário, né? Ele pergunta, é meu ou é seu? Né? Na entrevista ele até falou, teve uma pequena participação do meu cabelo. Os dois, nós temos esse trechinho aqui da entrevista, os dois falando juntos sobre o gol. O que representa esse gol para você? Representa muito. Só eu sei o que eu sofri em 2018. Foi um ano muito difícil para mim. E graças a Deus vim para um grande clube, onde eu fui muito bem recebido. E hoje, fazendo o meu primeiro gol com essa camisa, é um orgulho muito grande. Espero que seja o primeiro de muitos. A bola vinha passando perto. Sempre quando eu cabeçava, a bola passava perto, ou o goleiro pegava. E hoje, graças a Deus, consegui fazer o gol. Agora, tem gente que tá achando que o gol não foi seu não, hein? Aqui, ó, falou que tocou na pontinha do cabelo. Como é que foi isso aí, Gabigol? Na hora foi muito rápido o lance, eu senti tocando no fiozinho do cabelo branco. Mas eu acho que o importante é que foi gol do Flamengo e o primeiro gol dele. Logo saiu o meu. Sentiu o ventinho. Senti um arrepio no cabelo. Leandro Richelli, ele se apresentou aqui, foi quem falou dos Jogos de Fevereiro. E tem um internauta perguntando se o Rodrigo Caio, o Marcos Santana, não é muito melhor atacando do que defendendo. Se seria um Rafael Vaz melhorado. Ele é bom de cabeça, viu? Ele é bem bom. O pessoal já está de má vontade, né? Mas se você tem um zagueiro que seja bom no jogo aéreo, é importante. Né? Mas realmente a primeira função dele é defender. Não sei se o Rodrigo Caio vem tão mal na defesa. É que no primeiro jogo teve a falha, né? Teve, contra o Bangu. Então, realmente, deu um cartão de visita contrário ao do Bruno Henrique. E quando viram essa falha, a torcida do São Paulo, nas redes sociais, tirou tanta casquinha do Rodrigo Caio. Tem um rancor ali, né? Eu acho que até porque o Rodrigo Caio, e eu acho que realmente, né, ele foi formado no São Paulo, ele sempre se declarou São Paulino e tal. Ele deu uma entrevista recente falando até que o pai dele parou meio de torcer pro São Paulo diante de tudo que aconteceu com ele lá. Eu acho que foi talvez ele tenha ficado tempo demais ali e acabou desgastando a relação com a torcida, né? Que pegava bastante no pé dele. Então, é compreensível que ele esteja aí desabafando até na própria entrevista, falando, meu 2018 foi muito difícil. Né? Muitas vezes, ele falou nessa entrevista também que o Aguirre não deixava ele nem no banco. Então, assim, ele ficou bem ressentido. E o episódio com o Jô, né? Em que ele se acusa Sim, foi a partir daí, né? Ele não se acusa, né? Ele disse que foi ele que tocou na bola e não o Jô tomaria um cartão. Isso teve uma repercussão lamentável. Foi com o lance com o goleiro, inclusive dentro do São Paulo, né? Na época o Rogério Ceni era São Paulo, essa situação não foi bem conduzida. Ontem, por exemplo, a gente estava ali, estava na de fora, como se diz na pelada, vendo o finzinho do jogo do Flamengo. E tinha uma galera da outra pelada que tinha ficado lá, tomando aquela cerveja, na resenha, vendo o jogo. E teve um lance em que o Rodrigo Caio reclama de pênalti. E aí, na hora, na mesa, a fanfarronice, ali o deboche, eles falaram, ele não mente, foi pênalti, pode marcar e tal, né? Eu acho que assim, tratar isso como brincadeira do futebol, tudo bem. Mas no caso do Rodrigo Caio, o fato de que isso tenha se voltado contra ele e dentro do São Paulo... foi lamentável mesmo. Foi muito feio. Aliás, por falar em se acusar, né? Nós temos um lance no sentido contrário. O Gabigol... bicampeão do Alberto Roberto, já em dois jogos com a camisa do Flamengo. É impressionante a quantidade de cartão amarelo
que ele consegue levar. Não, e as simulações também. Roda a exato, que também são consequências dos cartões que ele toma. O que atrapalha a representação é a figuração. Olha aí, ó, no primeiro jogo dele já teve uma queda espetacular, sozinho. E aí um lance em que ele levanta os braços, rola, levanta reclamando pênalti. E reclama muito, né? É. Foi nada não, hein, Gabigol? Hoje em dia, com tanta câmera, né? Eles deviam se sentir mas constrangidos. Quem apita não tem tanta câmera. Não tem... Não, claro, mas eu tô querendo dizer assim, as seguinte. pessoas vão assistir, entendeu? Vão ver que você tá simulando e vai ficar um pouco feio, né? Eu continuo defendendo que tem espaço para o bom ator no futebol. Mas tem que melhorar Eu acho que tem que saber o momento. Tem que saber melhorar o momento. pouco. Mas às vezes você consegue um pênalti assim. Você está defendendo a simulação, Marvio dos Anjos? É isso Ela mesmo? é parte do futebol. Ela é parte do futebol. Você pode ter, você pode colocar os recursos eletrônicos e tal, mas a gente sabe que o futebol tem muito de simulação. Ontem lá na pelada os caras brincaram com a gente. Ó, lá no Redação vocês falam que tá certo, que o Rodrigo Caio tinha mesmo que se acusar. Eu falei, olha, isso aí seria o mundo ideal, mas assim, no mundo real, só parar de fingir já estava bom. É que se finge demais, Marvio. Se finge no futebol brasileiro, então, mas o pior a gente passou de qualquer limite é óbvio que uma cena como essa é uma cena patética que vai se voltar contra o Gabigol. Entendeu? Mas já vi simulações melhores, já vi simulações que funcionaram. Eu não vou neutralizar isso no futebol sozinho. A maioria funciona, porque o cara leva uma falta, né, um empurrão no braço, leva a mão ao rosto, cai, como se... Gente do céu, vai ter a câmera, né, na segunda lance, você vai ver que... É porque a sensação que a gente tem é de que o jogador brasileiro quer enganar o árbitro em todos os lances. O tempo inteiro. Todos os lances da partida. Se ele fizer isso em todos os lances, ele vai ficar marcado, vai acontecer o que nós... Mas não é ele, não é só um, não, são todos. Os 22 em campo querem enganar o juiz. Em todos os lances não dá, mas você pode... E aí o juiz para de acreditar É. e deixa de marcar alguns lances que são, porque ele fala, não acredito em você. Você só se atira. Fala pro árbitro da pelada tomar cuidado com o Marvio, que claramente está ludibriando. Não temos árbitro. Lá é tudo decidido no diálogo. Né? Muito bem. Vamos agora para Curitiba falar com o Christian Toledo. Tem uma polêmica lá envolvendo o clássico. Né? Bom dia, Christian. Bem-vindo ao Redação. Bom dia, Barreto. Você me dá aí umas 3h30 para explicar o que está acontecendo aqui em Curitiba? Seleção que tem esse eu tenho esse tempo? O Redação é mais curtinho. Aqui acabou a brincadeira? Aqui no Redação não dá, porque meio-dia o Cereto chega e acaba com a brincadeira. Mas vamos mostrar a capa da Tribuna do Paraná, só para tentar, né, estabelecer aí o que está acontecendo. Rede de intrigas foi o título que a Tribuna achou para definir essa situação. Temos cinéfilos na redação. Como é que é? Temos cinéfilos na redação, né? Temos cinéfilos, título de filme ganhador de Oscar e tudo. É verdade. Treta entre diretorias do Atlético e do Curitiba ameaça a realização do primeiro Atletiba do ano na Arena da Baixada. É uma discussão... Fala, Marcos, você quer falar sobre a rede de intrigas? Primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, não mudamos a grafia de Atletiba? Não faz é Atletiba agora? Faz tem sentido, um H teria ali. que ter o TH. Olha lá, hein? Alô, Tribuna? Marvio, seguinte, vamos lá. O que foi... vamos pro primeiro ponto. O Atlético colocou o Atletiba com H, o Curitiba deixou o Atletiba sem H. Já começamos que os clubes não se entenderam. Alguns veículos, a Tribuna se inclui nesses veículos, decidiu, inclusive a gente ouviu lá na Tribuna, inclusive professores de português. O nome Atletiba, ele já se consolidou. Ele já virou um substantivo próprio, portanto, não foi feita alteração. O Atletiba já virou um jogo, ele já é uma identificação clara, mas há também quem alegue que tem que mudar, porque mudou o nome do Atlético. Aí tem a outra discussão que ficou colocada, Marvio, Barreto e Renata, em cima do nome do torcedor, atleticano. Esse atleticano tem H? Não tem H? Aqui a decisão foi, como o Corinthians, o torcedor do Corinthians é corintiano sem H, o torcedor do Atlético ficou atleticano sem H. Mas isso
eu imaginava no início da semana que ia ser a grande polêmica da semana. E aí deu no que deu esse clássico com, sem torcida, com 2 torcidas, sem nenhuma torcida, que ainda não se definiu. Em tese, nem se vai acontecer o jogo hoje à noite. Resumindo, nós já temos um problema complexo para tratar e o Marvel dos Anjos ainda emburacou pela semântica, para complicar aqui a nossa vida. Resolvida a primeira parte, então, Christian, a polêmica em torno da torcida única, né? Nós falamos desse tema aqui no ano passado e eu achei, no mínimo, surpreendente, né, que o Atlético tenha decidido que nos